Que a paz e a graça seja multiplicada sobre a tua vida. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Se o Espírito Santo dirigiu você até esse momento, ou você recebeu um link, ou você foi direcionado por Deus para estar assistindo essa live aí, que Deus abençoe a tua vida assistindo esse vídeo. Então continua sendo direcionado com Deus, ativa lá o sininho das notificações e sempre que a gente botar um vídeo no YouTube, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. E também eu quero convidar você, querido, a curtir aí, a comentar nesse vídeo aí e a deixar Deus te usar para passar ele para mais pessoas. Então se inscreve no canal aí e deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém? Essa série, querido, que a gente vai começar falando agora fala sobre a natureza de Deus, sobre a verdadeira natureza de Deus. E a palavra que Deus deu para mim nessa tarde é Marcos capítulo 1, versículo de número 40 ao 45, que diz assim: E aproximando-se dele um leproso que rogava-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. Jesus, motivado de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora dos lugares, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Então, uma das coisas que é interessante, querido, que nós precisamos nesses dias é entronizar a presença de Deus, celebrar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, se alegrar. É importante a gente se alegrar com tudo aquilo que a gente tem visto Deus fazer. Sabe, a gente está num avivamento. Eu creio que a gente ainda não chegou no ápice do avivamento, mas nós estamos caminhando para esse avivamento. E uma das características que Deus tem colocado na nossa vida é a alegria de servir. E é a alegria de principalmente ver, querido, Deus agindo, Deus trabalhando, Deus tocando, Deus, sabe, gerando uma oportunidade, inclusive gerando, querido, novas oportunidades para que as pessoas possam estar com Ele, sabe? Uma das coisas que Deus falou comigo, querido, é que Ele, sabe, Ele não notifica, Ele não noticia, querido, ideias, mas Ele compartilha novas realidades. E quando a gente vai falar da natureza desse Deus, a gente precisa falar da natureza desse Cristo. E aqui nós temos uma passagem de um homem que tinha, querido, uma lepra, uma doença incurável, e não só uma lepra e uma doença incurável, querido, quanto, sabe, era uma doença que deixava ele afastado da sua família, afastava ele da sociedade. Então, a doença que ele tinha, sabe, excluía ele do convívio social. Então, essa doença não era só degenerativa, sabe, no seu corpo, destruindo a pele, destruindo o músculo, mas também essa doença era degenerativa sobre a forma, querido, sabe, da questão social dele, da questão familiar, da questão conjugal. Então, a destruição na vida desse homem foi tão grande a ponto dele se ajoelhar nos pés de Jesus, mesmo sem conhecer Jesus, e ele clamar. Sabe, uma das coisas que Deus falou comigo, querido, sobre estabelecer uma nova realidade, é quando você crê, querido, e você confia de tal maneira que você vai se colocar de joelho e você não vai desistir até que Deus toque a tua vida. Então, nós precisamos ser tomados, querido, por esse sentimento nesses dias. Por quê? Porque quando a gente vai ver, querido, o estabelecimento de novas realidades, significa também que nós vamos ter que acessar novos lugares que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu preguei, querido, sobre a questão do provérbio 23:7, que fala: assim como pensa o teu coração, assim é. E a palavra pensar, querido, ela tem uma raiz hebraica que vem de um verbo que significa, a escrita do verbo quer dizer
Saar. E Saar significa, querido, portas. Para o judeu, querido, o verbo Saar, pensar, ele é como portas, ele é igual à porta. E assim como uma porta, que quando ela se abre, ela te leva para um outro ambiente, o judeu também crê, querido, que, sabe, o teu pensamento vai te levar para outro ambiente. Então aqui nós vemos um homem, querido, que cria que Jesus podia curá-lo, sabe, talvez não conhecia esse Jesus, talvez ele já tinha tentado muitas coisas, assim como você, talvez não conhece Jesus, não sabe a natureza desse Deus, sabe, está ali, está envolvido na enfermidade, está envolvido no fracasso financeiro, está envolvido na miséria no casamento, e você não sabe o que você vai fazer. E sabe, a dúvida aqui desse leproso não era se Jesus podia, mas é se ele queria, porque ele começa dizendo, sabe, ele se coloca de joelhos, e ele começa dizendo assim: se queres, bem pode limpar-me. Então ele sabia que Jesus podia limpar, mas ele não sabia se Jesus queria tocar, se Jesus não tinha nojo da lepra dele, se Jesus não tinha nojo do pecado dele. Por quê, querido? Porque a gente precisa entender a destruição moral. O que significa essa destruição moral? Sabe, é uma queda da autoestima. Por quê? Porque a família abandonou esse homem, porque a esposa teve que abandonar, os filhos tiveram que abandonar, sabe, ele teve que viver recluso, ele teve que viver escondido. A Bíblia vai contar histórias paralelas que um leproso não podia chegar a um tiro de uma pedra, querido, perto. Por quê? Porque senão ele podia ser apedrejado. Então ele foi condenado a ficar longe. Então quando ele se ajoelha próximo de Jesus, e ele não diz eu sou leproso, mas ele diz: Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. E quando Jesus estende a mão e disse assim: eu quero ser limpo, ele está revelando, querido, a natureza de Deus. Por quê? Porque daqui a pouco, muitas vezes, o conflito na tua cabeça é se Jesus quer, porque você sabe que ele pode. Então quando você vai criar uma nova realidade, através do teu pensamento, você vai adentrar num novo ambiente, você precisa crer, querido, que assim como uma renovação de entendimento, uma renovação de pensamento vai te levar mais alto, vai te levar mais longe, você precisa crer, querido, que é esse Deus justamente que vai te levar. Sabe, a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim que Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é que você conheça essa verdade, e que essa verdade te liberte dessa mentira de que Deus não quer. Por muito tempo, querido, a gente viu a igreja, sabe, se arrastando, a gente viu a igreja não tomando autoridade. Por quê, querido? Porque não sabia se Deus queria. Sabe, quando a gente vai falar do verbo querer, a gente vai ter uma revelação de uma vontade de Deus. E agora aqui, quando Jesus ele diz eu quero ser limpo, ele está mostrando: ei, você não precisa estar enfermo, você não precisa estar sofrendo no casamento, você não precisa estar sofrendo na tua vida. Por quê? Porque ele quer curar todas as coisas. Ele vai curar teu casamento, ele vai curar tuas finanças, ele vai curar a tua dor, ele vai tirar a tua enfermidade, porque ele quer curar. Amém, querido? Dá um glória a Deus aí, levanta as tuas mãos, me ajuda a pregar aí os irmãos aí, dá um glória a Deus, querido. Por quê? Porque é uma vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da sua vontade. A vontade de Deus é manifesta através do caráter dele. O que ele tem no caráter dele, querido? Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual é o objetivo de Deus quando ele dá o Filho dele? Ele quer, querido, dar a vida eterna para você. Ele quer colocar a vida eterna dentro de você. Ele quer despertar você para um tempo de milagres, para um tempo de maravilhas, para um tempo onde Deus vai levantar você de sobremaneira. Porque quando Jesus ele estende a mão e ele toca nesse leproso, e esse leproso é curado, querido, ele está restaurando, ele está restituindo esse homem e colocando ele de volta, querido, devolvendo ele de volta para a sua vida. Então é importante. Por quê? Porque às vezes temos enfermidades, temos problemas e temos desafios que afastam a gente tanto de Deus, querido, quanto das pessoas que a gente ama.
Por quê, querido? Eu não sei por quê, mas eu vou dizer para ti uma coisa: esses desafios não são para te derrubar. Sabe, quem sabe você é cristão e você está passando, querido, sabe, um tempo difícil na tua vida, um tempo de prova. Ei, Deus não quer matar você, Deus quer aprimorar a tua fé, e Ele quer levantar você através dessa fé. Amém, queridos? Então dá um glória a Deus aí, louva ao Senhor, porque a gente precisa celebrar. Então esse homem, querido, quando ele vê que ele está limpo, ele recebe uma ordem de Jesus: vai, mostra-te ao sacerdote, como diz a lei de Moisés, e dá a oferta que foi dada. Só que ele não fez isso. Por quê? Por que ele não fez? Por que ele desobedece Jesus nessa ordem? Querido, porque ele prefere anunciar para todo mundo que ele era leproso e que agora ele foi restaurado, e que foi Jesus que restaurou ele. Então uma das nossas responsabilidades nesses dias é que nós precisamos, queridos, entender que tudo aquilo que Deus faz na tua vida, tudo aquilo que você recebe através do poder do nome de Jesus, precisa ser notificado. Pastor, tem um crescimento de falso profeta. Como tem falsos profetas pregando a palavra. Amém, querido, eu sei que tem. Agora, o meu problema não é, querido, com a fala dos falsos profetas. O meu problema, querido, é o silêncio dos verdadeiros. Então, a cada milagre, a cada cura, a cada libertação, sabe, a cada medida de prosperidade que Deus vai te dar, você precisa fazer barulho, você precisa levantar, você precisa entender. Ei, esse homem estava prostrado, Jesus toca nele, ele levanta, mas ele levanta para quê, querido? Para voltar para a velha vida? Não, ele levanta para ser uma testemunha. Ele vai testemunhar nos 4 cantos dessa terra, a ponto, querido, de Jesus não poder mais entrar, querido, sem ser notado em algum lugar. Então é importante, querido, nós entendermos essa manifestação do poder e da glória de Deus. Sabe, a glória de Deus que se manifesta, querido, ela é chamada de Shekinah. Mas o kabod, querido, é o peso da glória de Deus. Então, quando a gente está falando da Shekinah de Deus, sabe, é essa glória de Deus que vai invadindo, que vai se manifestando, que não fica parado. Então, nós temos isso na igreja, querido. Sabe, Jesus disse que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda vai fazer maiores do que esta. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Então, Deus está chamando a gente, querido, para um tempo novo, um tempo de cura, um tempo de libertação. Mas não só isso, Deus quer levantar você que está me ouvindo, Deus quer trazer você de volta, Deus quer curar, sabe, você, a tua casa, o teu casamento, o teu trabalho. Ele quer prosperar você, para que você seja uma testemunha fiel. Amém, querido? Então é importante isso, sabe, nessa série, da gente ver a verdadeira natureza de Deus. Significa, querido, que nós vamos abrir ainda mais o nosso coração para um propósito de Deus nessa terra. Nós vamos abrir ainda mais o coração, querido, para entender: ei, Deus quer, Ele não só pode, quanto Ele quer. Jesus explica isso: ei, eu não só posso, mas eu quero. Então você precisa ter coragem para ministrar isso. Você precisa ter coragem, querido, para entender que o caráter de Deus, ele se manifesta, ele anda através dos seus milagres. E Deus dá dons, amém? E os dons, querido, os dons que Deus dá, que Deus colocou na minha vida, que Deus coloca na tua vida, é para quê? É para o caráter de Deus se movimentar. Então as movimentações do caráter de Deus, querido, é através dos teus dons. Você pode dar glória a Deus, querido? Me ajuda a pregar aí, dá um glória a Deus, levanta aí da tua cadeira, sabe? Anima, querido, sabe? Deixa o fogo de Deus, sabe, estabelecer uma nova realidade, querido, na tua vida. Sai desse tempo de frieza, sai desse tempo de, sabe, de desânimo. Por quê, querido? Porque o pensamento, ele é uma porta para um outro ambiente. Então, se você anda desanimado, se você anda triste, se você anda com vontade de desistir, querido, as portas que vão ser abertas para você serão só portas de desânimo, porta de desistência, portas, querido, em que você vai abandonar o propósito de Deus. Então você precisa passar, em nome de Jesus, por uma renovação de entendimento. E aí você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. Por quê? Porque esse Deus te ama e Ele quer curar você. A lepra é comparada ao pecado, que só Deus pode tirar.
Só Jesus pode tirar. Agora, a boa notícia nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a boa notícia nessa noite é que Ele pode te perdoar desse pecado. Pastor, eu me sinto culpado, eu me sinto culpada. Ei, eu quero dizer para ti uma coisa: Deus te perdoa. Em Cristo Jesus, Ele quer te perdoar. E olha só, se você alcançar o arrependimento, você precisa entender a graça se manifesta salvadora sobre a tua vida. É o perdão que a gente não merece. Se você conhece alguém que não merece o perdão, ei, é sobre esta pessoa que a graça deve se manifestar. Assim como, querido, você precisa entender que quando Deus te perdoa, Ele esquece, querido, sabe? Quando você se arrepende, Ele esquece que você cometeu aquele pecado e Ele começa a te tratar como se você nunca tivesse pecado. Então é muito tremendo isso, é muito tremendo esse tempo de graça, esse tempo da manifestação do amor de Deus. Por isso eu quero convidar você, querido, a aceitar Jesus como único, suficiente Salvador. Eu quero convidar você, querido, a crer e se batizar. Por quê? Porque todo aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Toda língua que confessa o nome do Senhor, confessa no seu coração e deixa sair pela sua boca que Jesus é o Senhor, também vai encontrar salvação. Então eu quero convidar você a aceitar esse Jesus. Sabe, esse homem, querido, sabe, ele teve que primeiro reconhecer que ele estava enfermo e depois ele teve que se submeter. Sabe, quando ele se ajoelha, quando ele se prostra, ele se sujeita a Deus. Então você precisa sujeitar-se a Deus, você precisa se sujeitar a Deus e deixar Deus tocar teu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você. Se você pode, aonde você está agora, baixa a tua cabeça. Pai, nós oramos nesse momento, nós abençoamos a vida de cada irmão, cada irmã. Declaramos, Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu milagre agora. Arranca a lepra. Senhor, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Cristo essa pessoa é sarada. Então rompe agora, Senhor, com essa enfermidade, com esse mal, com esse fracasso agora. Pai, nós declaramos o teu milagre. O cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda agora no poder do nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, o teu poder. Derrama, Senhor, a tua graça. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Renova as forças daquele que não tem nenhuma, Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Estamos chegando ao final, querido, desse momento com Deus aí. A gente vai ter mais 2 ou 3, talvez 4 vídeos falando sobre a verdadeira natureza de Deus, amém? Então curte aí, já curte, se você assistiu até o final, já curte, querido, esse vídeo aí. Não esquece de ativar o teu sininho ali das notificações, porque sempre que a gente colocar um vídeo ali no YouTube, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. E também se inscreve no canal, sabe? Compartilha essa palavra, deixa Deus te usar em nome de Jesus, amém, querido? Paz com todos, até a próxima, querendo Deus.